Bom dia! Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso capítulo 5 do módulo 2, figuras geométricas planas. A gente vai para a parte 3 do capítulo, a gente vai ver hoje polígonos, ok? Polígonos. O que significa a palavra polígono, né? A palavra polígono, ela é de origem grega e ela significa formadas por muitos ângulos. Mas o que são os polígonos? Os polígonos, eles são figuras geométricas planas, cujo contorno é fechado e é formado apenas por segmentos de retas que não se cruzam. Nós temos aqui alguns exemplos de polígonos, ó. A gente pode perceber que ele é formado aqui, ó, apenas por retas, segmentos de retas, né? Ó, todos os lados são formados por segmentos de retas. E esses segmentos de retas, eles não se cruzam, ó. A gente pode perceber, ó, que eles não se cruzam, ok? Então, aqui nós temos o primeiro exemplo de polígono, que é uma figura de 4 lados, um retângulo, né? Um quadrilátero. Aqui a gente tem outro exemplo de polígono, é uma figura geométrica plana, cujo contorno é formado por segmentos de retas e esses segmentos não se cruzam. Aqui temos outro exemplo. Temos outro exemplo aqui também. Mais exemplo, ok? Então, aqui são exemplos de polígonos. Então, só repetindo, polígonos são figuras geométricas planas, cujo contorno é fechado e é formado apenas por segmentos de retas que não se cruzam. Se eu tivesse um polígono do tipo assim, ele é formado apenas, né? Se é um polígono, é formado apenas por linhas retas, segmentos de retas, é fechado e não se cruza. Mas se fosse assim, uma figura assim, aí nós temos uma figura formada por segmentos de retas, ó, se cruzando e ela não é totalmente fechada. Então, essa figura aí, ela não representa um polígono. Se eu tivesse uma figura do tipo assim, também não representa um polígono. Aqui a gente tem uma parte que não é um segmento de reta, né? É curva, né? Então, não seria um polígono. Os elementos de um polígono, né? Vamos ver aqui quais são os elementos de um polígono. Então, vamos lá. Nós temos aqui o polígono. Aí, esse polígono é formado pelos vértices A, B, C e D, ok? Esses são os vértices do polígono. Aí, nós temos os lados, ó, lado, lado, lado e lado. Como é que eu leio esse lado? Do A até o D. Então, eu leio o lado A, D, né? A, D, como é um segmento de reta, com um tracinho em cima. Como é que eu leio esse lado aqui, ó? D, C, com um tracinho em cima. Como é que eu leio esse lado aqui? C, B, com um tracinho em cima. E esse lado aqui, ó? B, A, com um tracinho em cima. Então, os elementos de um polígono, nós temos aí os lados, representam, né? Quantos lados a gente tem?
a gente tem 4 lados, né, ó. 2, 3, 4, ok? Eu fiz a leitura dos ângulos daqui pra cá, daqui pra cá. Você poderia estar fazendo ao contrário. Você poderia estar fazendo daqui até chegar aqui. Poderia estar fazendo ao contrário, ok? Também estaria correto. Por exemplo, ó, AB, BC, CD e DA, ok? Também estaria correto. Um dos elementos dos polígonos é os lados. Qual seria os outros, né? Ó, vamos ver aqui. Nós temos os vértices, né? Ó, que eu já tinha falado, ó. Vértice A, o vértice D, o vértice C e o vértice B. Então, os vértices A, B, C, D. E nós temos também os ângulos, né? Os ângulos internos, né? Ó. 1, 2, 3, 4, ok? Quem são os ângulos aí, ó? Ângulo A, né, ó? O ângulo A, o ângulo D, o ângulo C e o ângulo B, né, ó? Então, esses são os ângulos do polígono. Então, os elementos de um polígono é constituído por os lados, os vértices e os ângulos internos do polígono, ok? Então, os elementos de um polígono são os lados, os vértices e os ângulos internos, ok? Os polígonos, eles podem ser classificados também, gente, de acordo com a quantidade de lados que ele possui, ok? Aí a gente vai ver uma tabelinha com os principais nomes de acordo com a nomenclatura, ou seja, de acordo com a quantidade de lados. Se um polígono tem 3 lados, como é que eu chamo esse polígono? Triângulo. Se um polígono tem 4 lados, como é que eu chamo esse polígono? Quadrilátero. Se ele tem 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptógono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. 12 lados, dodecágono. 15 lados, pentadecágono. Então, esses aqui são os principais polígonos, né? Formado a partir da quantidade de lados que eles possuem, ok? Então, vamos agora ver o que é um polígono convexo e um polígono não convexo. Vamos logo para os polígonos convexos, tá? O que é um polígono convexo? Só relembrando que é um polígono, tá, gente? Um polígono são figuras geométricas planas, cujo contorno é formado apenas por segmentos de retas, e esses segmentos de retas, eles não se cruzam. Então, agora a gente vai ver polígonos convexos. A gente diz que um polígono é convexo quando qualquer reta passa pelo seu interior e corta seu contorno em apenas 2 pontos. Vamos ver aqui, ó. Essa imagem aqui, esse primeiro polígono aqui, que é um quadrilátero. Vou traçar aqui uma reta, ó. E a reta cortou, ó, apenas em 2 pontos, ó. Aqui e aqui. Em apenas 2 pontos, esse polígono, ok? Vamos traçar em outro lugar, para ver se dá certo. Novamente, ó, só cortou em 2 pontos. Aqui, ó. Em 2 pontos também, ó. Ok? Aqui, ó. Também só em 2 pontos. Então, um polígono. Ele vai ser convexo quando qualquer reta que passar pelo seu interior
cortar o seu contorno em apenas 2 pontos, ó. Olha, gente, só corta em 2 pontos. Qualquer reta que você escolher passar nesses polígonos, só vai cortá-lo em 2 pontos. Vamos agora para o polígono não convexo. O polígono não convexo, a gente diz que ele é não convexo quando uma reta passa pelo seu interior e corta seu contorno em mais de 2 pontos. Agora, o não convexo é diferente do convexo. No convexo, a reta só cortava ele em 2 pontos. No não convexo, ela vai cortar em mais de 2 pontos, ó. Vamos ver aqui esse exemplo. Decidi passar uma reta aqui, ó. Em quantos pontos ela cortou o contorno desse polígono, ó? 1, 2, 3, ó. De novo, gente. 1, ok? E 2, ok? Mas se eu decidir cortar em outro lugar, aqui, por exemplo, ó. Então, cortou em quantos pontos? 1, 2, 3 e 4. Então, em mais de 2 pontos. Se eu decidir cortar esse aqui assim, ó. 1, 2, 3, 4 pontos também. Então, ele é não convexo. Se eu decidir traçar uma reta assim, então, cortou em 1, 2, 3, 4. 4 também. Assim, ó, nesse quarto exemplo. Então, 4 pontos também. Então, observem, gente, que no caso dos polígonos regulares, no caso dos polígonos não convexos, a reta também traçada, ela além de não cortá-lo apenas em 2 pontos, ela também ainda fica, ó, não fica totalmente dentro do polígono, ó. Ela vai ficar, parte dela vai ficar, ó, fora do polígono, ok? Vamos agora para polígonos regulares, tá? Que são polígonos regulares, tá? Polígonos regulares, gente, são aqueles polígonos que tem todos os lados iguais, ou seja, todos os lados têm a mesma medida, tem todos os ângulos internos iguais, possuem a mesma medida, ok? Então, para um polígono ser regular, ele necessita ter todos os lados iguais, ó. Todos os lados iguais, todos os lados, tá? Iguais. E todos os ângulos, ó, todos os ângulos internos também iguais. Então, se esse lado aqui do triângulo medir 2 centímetros, para ele ser um polígono regular, todos os outros lados também tem que medir 2 centímetros. Se esse ângulo aqui, ó, mede 60 graus, todos os outros ângulos também vão ter que medir 60 graus, ok? Aí nós temos exemplos aí de polígonos regulares. O triângulo equilátero, o quadrado, o pentágono regular, que possui todos os lados e todos os ângulos iguais. O hexágono regular, que possui todos os lados e todos os ângulos iguais. Né? O heptágono, o octógono, o eneágono e o decágono. Então, só repetindo, para que um polígono seja regular, ele vai ter que ter todos os seus lados com suas medidas iguais e todos os seus ângulos internos também com suas medidas iguais, ok, gente?